Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é também a Pós TV 247. Este é o programa Paz e Bem de número 306 já. 306. Que jornada, né? Que jornada temos feito. Hoje é 23 de setembro de 2019. Tive um fim de semana carregado de encontros muito marcantes, de significados, símbolos muito fortes mesmo. Fui lá, na Plenária Nacional Lula Livre, como um dos representantes do Comitê Interreligioso Lula Livre. Foi muito significativo o encontro, né? De sentir a pulsão, a demanda, a angústia e a alegria também, né, da luta pelo desejo de Lula livre e no desejo de Lula livre, o desejo de um país livre. Né? Acho que isso foi bem forte, bem marcante mesmo. Então foi um fim de semana muito... me mexeu demais comigo. Ando muito mexido mesmo. Muitos encontros, como eu disse. E o que eu falei lá no encontro, e acho que tem relação íntima aqui com a nossa jornada no Paz e Bem, foi um apelo, na verdade, né, uma demanda, uma convocação para que a esquerda reabra seu coração ao tema da espiritualidade. Deixe-se inundar com as águas da chuva que cai aqui em Bertioga, e como chove aqui em Bertioga nos últimos dias, na verdade, como chove em Bertiágua, como é conhecida ao longo dos tempos, né? Então que a esquerda abra seu coração a essa inundação do tema da espiritualidade, que tem a ver com a nossa história, com a história da esquerda no mundo e no Brasil. Basta dizer que o Partido dos Trabalhadores, que é um dos mais preciosos tesouros da trajetória da esquerda no Brasil, e foi criado, assentado sobre um tripé, e um dos sustentáculos desse tripé eram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e de outras igrejas dos anos 70, 80. Então é muito, muito forte essa presença da espiritualidade num dos grandes tesouros da trajetória da esquerda brasileira. Ao longo dos anos, a esquerda foi se afastando desse tema. Né? Foi se ausentando da questão da espiritualidade. Acho que fomos ficando pragmáticos. Fomos ficando pragmáticos demais. E a extrema-direita ocupou esse espaço, né? Especialmente aí ao longo dos últimos 3, 4 anos, ocupou esse espaço deixado por nós, deixado pela esquerda, com uma instrumentalização da espiritualidade, na verdade, nem propriamente da espiritualidade, mas da religiosidade, né, das religiões, como arma de combate contra o povo brasileiro, como arma de combate contra o desejo de uma jornada plural e de paz em nosso país. E parece que, desde o resultado da eleição de 2018, a esquerda retomar a temática da espiritualidade tornou-se uma urgência que deve nos atravessar por completo. E o que eu disse lá na plenária foi que não vamos construir ilusões, não vamos construir barreiras, obstáculos onde não existem. A temática da espiritualidade pertence a toda a gente, pertence a católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Bom, evangélicos todos os cristãos são evangélicos, em tese, são assentados no evangelho. Mas então, para todas as dimensões do cristianismo, para a Umbanda, para o Candomblé, para o Espiritismo, para o Budismo, para o Santo Daime, para o Islamismo, para o Judaísmo, para todas as dimensões de religiões ou movimentos religiosos ou filosofias que dialogam com a espiritualidade. Mas não só, a espiritualidade é um tema que pertence intrinsecamente aos ateus e ateias, aos agnósticos e agnósticas,
Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos conversar sobre isso hoje ao falar de uma pessoa muito especial. Por quê? Porque a espiritualidade é a revelação do máximo da humanidade, a possibilidade da revelação do máximo de humanidade entre nós. Eu digo para os meus amigos, especialmente ateus e ateias, se você se emociona com a letra de uma música, se você é capaz de sentir seu coração tremer com uma poesia, se você ama de paixão um homem ou uma mulher, você tem espiritualidade. Porque estas são expressões máximas da humanidade. E os jesuítas, do Papa Francisco, que são gente esperta, eles dizem isso. O máximo da divindade, portanto, o máximo da espiritualidade, é a humanidade. O máximo da humanidade é a espiritualidade. Então, a espiritualidade é um tema que nos atravessa todos nós da esquerda, todos. E precisamos retomar esta dimensão de maneira aberta, franca, em todos os movimentos. E começar a dialogar com o povo desse país, nesse terreno, neste lugar, neste bom lugar. Neste bom lugar. A gente olha para Curitiba e vemos o maior líder do povo brasileiro aflorando diante dos nossos olhos a sua espiritualidade. Publicamente, aquilo que ele sempre teve. Lula sempre foi uma pessoa de espiritualidade, mas era uma espiritualidade familiar, né? Cingida ao seu ambiente familiar. Na cadeia, primeiro, ela se aprofundou, se ampliou e tornou-se pública. É um terreno para nós. A segunda questão que eu trouxe, lá que eu falei durante a plenária, me parece também bastante relevante, é o seguinte: vamos combinar uma coisa entre você e eu, entre nós, de toda a esquerda? Vamos enterrar a campanha de hostilidade aos nossos irmãos e irmãs evangélicos. Não tem sentido essa campanha. Uma coisa são os picaretas, ladrões, usurpadores, dos líderes, da hierarquia dessas igrejas. Uma coisa é o Bolsonaro, é o Malafaia, essa turma. São bandidos, não são evangélicos. Outra coisa são os milhões e milhões de irmãos e irmãs evangélicas, fundamentalistas, muitos deles, mas que buscam no fundamentalismo, portanto, num código de regras muito estritas para a vida, a tábua de salvação diante do caos a que o sistema capitalista os lançou, diante da ameaça de dissolução familiar, pessoal, da desgraça, da miséria. Porque a espiritualidade é de uma maneira ou de outra, e isto, os meus amigos, eu já frequentei esse terreno, e os meus amigos materialistas, históricos e dialéticos, estão no mesmo lugar que os nossos irmãos evangélicos e evangélicas. A espiritualidade é a busca do sentido da vida. E a esquerda precisa voltar a dialogar com o sentido da vida, porque o sentido da vida é tão importante quanto pão, emprego. É tão importante quanto. Não existe uma hierarquia de que o emprego, o salário é mais importante que... Não é, o sentido da vida, a busca do sentido da vida é tão importante quanto. Quer saber? Vai ver o que aconteceu nos campos de concentração. Frequente uma favela, os alagados, os cortiços. As pessoas falam de emprego, falam de salário, mas elas falam de amor, elas falam de sentido para a vida, elas falam de sexo, elas dançam. E isso é tão importante quanto. Portanto, reduzir as pessoas e reduzir a esquerda à temática econômica é um grande equívoco. Nós somos muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso. Então, essas foram as intervenções que eu fiz lá. Acho que não tiveram grande relevância, não é isso. O mais importante de tudo foi estar lá dentro, levantar os olhos e encontrar José Genuíno. Foi... A gente se conheceu, eu tinha 18 anos, ele tinha 36. No início de 1978.
Ele era um jovem ex-guerrilheiro, saído da cadeia depois de 5 anos em que foi submetido às torturas mais cruéis, e tinha ido parar como professor do cursinho do Colégio Equipe. E eu era aluno, estava ali. Frequentei pouquíssimo, mas foi o suficiente para conhecer Genuíno e a gente se encantar um com o outro. E ele se tornar, muito além de meu professor de história, tornar-se um bom orientador para o meu ingresso na vida política. Eu já tinha ingressado, na verdade, mas para a gente fazer juntos o caminho com um olhar muito admirado para a liderança, para a firmeza dele. Ali a gente se conheceu. 5 anos preso. 5 anos preso. Torturado. Porque é um guerreiro. Um Che Guevara. Genuíno, a partir dali, da soltura dele para a cadeia, lançou-se num processo de participação intensa na vida política nacional. Foi eleito por 5 vezes deputado federal, 5 mandatos como deputado federal. Foi talvez se não foi foi um dos deputados federais que mais serviços prestaram ao povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Ele tornou-se um especialista nos temas do regimento da Câmara dos Deputados e ele utilizava o seu conhecimento a serviço das causas da democracia e da paz na Câmara dos Deputados. Era uma referência, capaz de amizades que ultrapassavam em muito as fronteiras ideológicas. Muito. Eu lembro, nos anos 80, final dos anos 80, 90, a amizade do Genuíno com um deputado que foi fundamental na conformação do chamado Centrão na Constituinte, da direita na Constituinte, Roberto Cardoso Alves, já morto. Eram amigos, ultrapassando as fronteiras político-ideológicas entre eles. O sistema pegou Genuíno de novo. No escândalo que ficou conhecido como Mensalão, e que, na verdade, tudo isso que a gente fala hoje de lawfare, começou lá. É no caso do Mensalão que iniciou-se o processo de lawfare. O Mensalão foi uma grande armação jurídica para iniciar o processo de perseguição ao PT. Não pegou só o Genuíno. Tá aí o Zé Dirceu, que não me deixa mentir, outro aprisionado por conta desse processo político. Então, é interessante a gente ver como o ovo da serpente começou a soltar as serpentes venenosas ainda durante os governos do PT. A construção disso que viria a ser depois o golpe de Estado e a eleição do Bolsonaro foi gerada e ganhou dinâmica já durante os governos do PT. Genuíno foi pego. Ele era o presidente do PT na época, num processo, um processo impressionante. Sabe o triplex do Lula? O que aconteceu com o Genuíno foi pior, em certo sentido, do que o triplex do Lula. Porque pegaram duas assinaturas do Genuíno num empréstimo, como avalista num empréstimo que o PT tinha feito, que era um empréstimo que ia pagar para se financiar. E ele foi processado por corrupção. Um homem que mora... O Genuíno está agora com 73 anos. Mora há 40 anos na mesma casa simples na zona oeste de São Paulo. Nunca mudou. A mesma vida simples. O mesmo Genuíno. Foi para a prisão, novamente, né? O sistema colocou o José Genuíno na prisão, sob tortura. Não teve, não apanhou. Não foi para o pau de arara, como da primeira vez. Mas foi um processo de tortura intenso que levou o Genuíno a um aneurisma gravíssimo. Gravíssimo. Experimentou a quase morte na cirurgia, na mesa de cirurgia. Os médicos davam como não mais do que 10% a chance de sobrevivência dele, de sobrevida. Sobreviveu para testemunhar. E mesmo assim, ele saiu com fortes sequelas, graças a Deus essas sequelas já foram superadas, mas saiu da mesa de cirurgia, saiu dessa condição, da quase morte do aneurisma, com uma saúde extremamente fragilizada. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês sabiam que ele não podia ser preso,
que ele não podia ser submetido à dieta alimentar da cadeia, que o risco de morte era muito grande. Mesmo assim, já naquele processo de lawfare, de construção do ódio no país, não foram fiéis ao seu juramento de Hipócrates, né? Era um juramento de hipócritas que esses médicos fizeram, e não deram atestado claro, patente, de que ele não podia ser preso, mas também no Supremo sabia-se que Genuíno tinha risco de vida se fosse preso, e foi mandado para a cadeia. Ficou mais de um ano na cadeia novamente, entre 2013 e 2014, na Papuda. E da mesma maneira como na prisão, nos anos 70, tornou-se uma referência dentro da cadeia. Entre os presos comuns, tornou-se uma liderança dentro da cadeia, porque essa é uma característica. Nós somos quem somos, onde quer que estejamos. E Genuíno foi genuíno, mais uma vez, na cadeia. Tornou-se uma liderança dentro da cadeia. Ele fala, né, que era uma surpresa, né? Ele era deputado, era ex-deputado. Ele e outros, né? Era o poder dentro da cadeia. Então esperava-se que eles não fizessem nada. E eles faziam faxina, limpavam cela, cuidavam da biblioteca, como nos anos 70 aconteceu nas cadeias durante o regime militar. Mais uma vez, na cadeia do capitalismo, mesmo durante os governos do PT, do sistema capitalista contra a vida, Genuíno e os seus companheiros de cadeia tornaram-se referência e distribuíram livros, eram responsáveis pela biblioteca, né? Que foi uma característica nas prisões políticas durante os anos de chumbo da ditadura. Mais uma vez, abriram a possibilidade do conhecimento para os presos comuns que partilhavam com eles da vida ali na Papuda. Então, Genuíno saiu muito ao quebrado, porque o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, não o defendeu. Houve uma ilusão do PT naquele momento, é importante que se diga isso. O PT achou que se ficasse quietinho e tentasse sair de fininho, escaparia. Triste ilusão. E deixou Genuíno às feras, como outros nesse processo do Mensalão. Só depois que, acho que o PT, a sociedade e os juristas, de maneira assim patente, deram-se conta de que ali o Mensalão era o ovo da serpente, sendo, na verdade, não apenas chocado, né, porque as primeiras serpentes já saíram ali do ovo naquele momento, do que viria a ser esse processo explícito de lawfare durante a Lava Jato. Então, o PT teve a ilusão de que se ficasse quietinho, de que deixa eles lá, nós aqui vamos tocar a vida como se pudesse tocar a vida. E a vida não pode ser tocada. Mas impressiona-me no Genuíno, é assim, muita coisa. Primeiro, a fidelidade, essa beleza da fidelidade do Genuíno. Estava lá, na plenária Lula Livre. Sabe o que ele falou lá na frente, na plenária Lula Livre? Nada, porque ele não foi lá na frente. Sentou lá, na Assembleia, como um dentre as demais e os demais. E é isso que Genuíno tem feito. Genuíno está quieto, não fala a imprensa, não dá declarações, não vai no 247 da entrevista, não vem aqui no País e Bem da entrevista, mas ele está indo conversar. Chama que eu vou, ele diz. Ele vai conversar em ambientes com 5 pessoas, 10 pessoas, 20, 100, conversar, dialogar. Olhar para a realidade do país e oferecer a sua reflexão, a sua contribuição, a sua trajetória, a sua jornada. No silêncio, no quase anonimato. Ele não tem raiva nenhuma, não tem mágoa nenhuma do PT por ter abandonado na cadeia quando ele era inocente, é inocente. O processo dele foi extinto, inclusive. Não tem. Está contribuindo com o seu partido, contribuindo com o seu povo, de maneira simples. E foi fantástico, porque durante a plenária, a gente não se via há muitos anos, desde antes da prisão dele, a gente não se via. E sei lá por que a gente não se viu. Sei lá. E aí sentamos para almoçar.
foi tão bom botar a vida em dia, começar a botar a vida em dia, né? Porque aquela hora de almoço, de conversa e de choro junto, de abraço, não foi capaz de atualizar a vida, né? Ainda tem muita conversa para acontecer. Mas achei muito forte, muito significativo, porque tanto o Genuíno quanto eu somos desta escola, que eu acho que é uma escola que não deixa... Tá bom, sabia? Ele chegou para a conversa. Tanto o Genuíno quanto eu, apesar de ter sido um jovem católico, quando me converti ao marxismo-leninismo, ao comunismo, né, ao movimento comunista, e fui para o PCdoB, e depois para o PRC, e depois para o PCB, nós fomos de uma geração em que acho que teve um olhar rasteiro para essa temática da religião, da espiritualidade, por conta de uma tradução superficial do marxismo e do materialismo histórico e dialético nesse terreno, nesse aspecto, né? Então, a gente vivenciou esse olhar um pouco de menosprezo, de desprezo, de afastamento, de rejeição em relação ao tema da espiritualidade. E aí, foi muito forte, porque Genuíno, a boa parte da conversa foi Genuíno me relatando como é que esse processo da quase morte na cirurgia e esse processo de volta para a cadeia, dessa tortura psicológica continuada que ele foi submetido esses anos todos, ainda hoje é. O Genuíno vive à sombra da ameaça do sistema novamente olhar para ele e falar, vem cá, volta. Apesar do processo do mensalão ter sido extinto, ele sabe que é um possível alvo. Então ele se mantém, né, na sua vida. E ele falando da jornada dele, ele falando, Mauro, tem algo além. Tem algo além do que este cotidiano assentado sobre o concreto. Tem algo além. E ele me relatou, quem sabe um dia mais para frente, ele não vem contar aqui no Par de Bem, sobre experiências, sobre a experiência dele, por exemplo, no pós-cirurgia, ficou muito tempo anestesiado, sobre as dores absurdas que ele teve. Genuíno vivenciou dores absurdas na cadeia com a tortura e vivenciou dores absurdas no hospital por conta da condenação, né, do estresse, da tensão desse aneurisma. Ele disse que, Mauro, você não faz ideia, a dor do aneurisma é maior do que a dor da tortura. É impressionante, por incrível que pareça, né? E ele falou, desejando a operação, desejando a anestesia apenas para se livrar, né? Que eu podia morrer. Ele disse, podia morrer, tudo bem. Eu só queria que a dor parasse. E aí, depois da cirurgia, a dor parou. Então, na recuperação da cirurgia, ele ficou muito tempo anestesiado. Ele fala, eu saí do meu corpo. Eu vi minha vida. Eu revi minha vida. Eu andei por lugares. E depois, nesses anos, a sequência de experiências que Genuíno tem tido. E dessa admiração que ele adquiriu por essa jornada do povo brasileiro de busca pelo sentido da vida. Profundo respeito. Maravilha, gente, maravilha. Foi muito emocionante. Sei lá o que a gente falou. Acho que o mais importante é a gente ter se abraçado e chorado juntos. O Genuíno, como eu falei, está com 73 anos e diz que não quer mais saber de voltar para a Câmara dos Deputados. Tem 3 netos, né? Hoje tem sentido da vida para o Genuíno são as rodas de conversa, é o cuidado com os netos, é a vida na família. Não, né, pelo que ele falou, acho que não está disponível para se lançar novamente no combate político parlamentar. Mas, ó, Zé, eu não tenho dúvida, acho que vocês também não têm, que se Genuíno quiser sair candidato a deputado federal de novo, será um dos mais votados no país, como ele já foi. Então, Zé, como eu chamo, o Genuíno, se quiser pode vir
que você volta lá. Bem, talvez seja uma questão, né? Para que coloquemos também para o Genuíno, não uma convocação, mas um convite para que Genuíno reassuma a liderança. Ele foi líder da bancada do PT, para que ele reassuma seu lugar, né, de liderança, não apenas da bancada do PT, mas de toda a esquerda no Congresso Nacional, né, com a sua experiência, com tudo que ele viveu e passou na sua identidade e luta com o povo brasileiro. Mas agora engrandecido, como Lula engrandecido pela cadeia, Genuíno engrandecido pela cadeia, pela quase morte. Tornam-se mestres da política e da busca de sentido da vida para o povo brasileiro. Então, esse programa hoje é para homenagear um grande brasileiro, José Genuíno. Bom, vamos lá, vai. Vamos silenciar, chega. Vocês estão vendo, né, a passarada? Ó. Tô vendo ali, no fio da eletricidade, tem um pardal. Lindo. Ele tá assim, ó. Genuíno, Genuíno, Genuíno. Acho que a meditação de hoje pode ser uma meditação voltada para a gente se alimentar, então, da jornada de tantos homens e mulheres que colocaram suas vidas em risco, colocam suas vidas em risco, por sua identidade profunda com o povo brasileiro, os pobres desse país e do mundo, e que nesta jornada encontraram, defrontaram-se e reinterpretaram a busca do sentido da vida no diálogo, no acolhimento, com as suas situações limite e com a situação limite em que vivem os pobres desse país. Vamos? Então, ok. Espinha ereta, coração tranquilo, né? Serenado, tô mais serenado já, assim, tô menos lento. Baixar a emoção, serenar, respirar profundamente, né? Um mantra que seja nosso mantra do corpo, que esses homens e mulheres estejam no nosso coração, Genuíno e o nosso líder Lula à frente, e Marielle e Ágata, tantas mártires negras do povo brasileiro, tá bom? Vou fechar meus olhos, fecha os seus, vamos. No canto da passarada, tá a trilha, tá a guia, tá a indicação, tá falando, é por ali a busca do sentido da vida. Na trajetória de um Genuíno, de um Lula, no sacrifício de uma Marielle, de uma Ágata, estão indicações seguras para nós da busca do sentido da vida. Que a gente se lance nessa busca. Você, eu, todos nós. Paz e bem, gente. Boa semana para todo mundo.